Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Nós estamos no capítulo 3, Mishnah 22, do livraço do Sr. Irving Bonim, A Ética do Sinai, onde ele trata dos ensinamentos dos sábios do Talmud, o tratado Pirkei Avot. Nós sabemos que esse trabalho é simplesmente as máximas, ou melhor, as Mishnayot, Mishnah de cada sábio, sem discussões, e sim um livro de cabeceira mesmo, de ética, de comportamento, de moral, muito legal para os nossos dias de hoje. Essa Mishnah de hoje, a gente vai perceber que não é a primeira vez que nós abordamos isso, que teve outra Mishnah no passado, que já falou sobre a sabedoria, não é? Sobre essa analogia com a árvore, e nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou ler a Mishnah, nós vamos já entrar nos comentários, e eu tenho certeza que você tem uma plantinha aí na sua casa e vai perceber que de repente, em algum momento, isso pode ter acontecido com ela também. E nós vamos utilizar isso que está na nossa cara, que está na nossa casa, que está ao nosso redor, para nós entendermos essa mensagem, não é? Das boas ações e da sabedoria. Às vezes, nós temos muita sabedoria, não é? Muita sabedoria, conhecimento, informações. Então, primeiro você tem informação, depois você vai lá, pesquisa, aprende muito bem aquilo acaba virando um conhecimento. Desse conhecimento, você tira alguma sabedoria daquilo, mas as suas boas ações parece que não são exatamente de uma pessoa sábia. Então isso fica estranho, não é mesmo? Se é uma pessoa sábia, deveria ter boas ações. Mas por outro lado, você vê algumas pessoas que genuinamente têm boas ações e nem por isso elas conhecem ou elas têm muitas informações, enfim, elas não tiveram esse mesmo processo que você, né? Ou que nós, sei lá, de que lado nós estamos, se do mais sábio ou daquele que faz mais boas ações. Mas essa pessoa genuína que tem essas boas ações, nem sempre é um sábio, não é? E nós vamos entender aqui também a importância do equilíbrio dessas duas coisas. Desculpem que fui em uma moto. Porque quando há sabedoria demais, não é? Ela acaba sucumbindo ali às boas ações, ou o contrário, o que é mais importante. E é sobre isso que essa Mishnah fala. Eu gostei muito da analogia, e vocês vão entender, e tenho certeza que vão gostar também. Ele, quando diz ele, é sempre aquele sábio, aquele rabino que nós falamos anteriormente. Então ele, o Rabi Elazar ben Nazariá, dizia: com quem se parece aquele cuja sabedoria excede as suas boas ações? Com uma árvore de muitos ramos e poucas raízes, que quando o vento sopra, é arrancada e virada. Pois, foi dito, porque será como o arbusto do deserto, não verá a chegada do bom tempo e viverá em lugares áridos do deserto, em terra estéril e inóspita. Mas com que se parece aquele cujas ações excedem a sua sabedoria? Com uma árvore de poucos ramos e múltiplas raízes, de modo que, embora todos os ventos do mundo soprem e a fustiguem, não a moverão do lugar. Pois foi dito, porque será como a árvore plantada à beira da água, que estendendo as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, e a sua folha fica sempre fresca. E no ano de secas não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Lida bem pausadamente para nós irmos já entendendo, para não pegar pedacinho em pedacinho. Nós vamos direto para os comentários do Sr. Irving Bonim, mas eu tenho certeza que vocês já visualizaram. É como quando a gente fala assim, não pense num elefante rosa. É a primeira coisa que vem na nossa mente, o elefante rosa. Então, quando ele começa a fazer a analogia, aquela pessoa que, eu disse que não ia explicar os pedacinhos, vou explicar. Parece que cuja sabedoria excede as boas ações, com o que ela se parece? Não é? Ela é muito sábia, muito conhecida, muito reconhecida, mas parece que excede as suas boas ações. Nós não vemos, ela realmente não faz tantas boas ações assim como poderia, pelo fato da gente olhar para ela e dizer, é um sábio, é uma sábia. Então vai se parecer com aquela árvore que tem muitos ramos e poucas raízes, não é? Quando nós não temos raízes
fortes. É como quando a gente fala sobre a tradição, quando a gente não olha para o passado. Nós devemos andar para frente, mas nós não devemos esquecer o passado por vários motivos. Porque nós viemos de lá, porque nós não vamos repetir os erros e porque lá está a raiz de tudo, né? Começou, onde tudo começou e que nos trouxe aqui até aqui, que somos como os galhos, não é? Que são alimentados por essa raiz, que por sua vez tem a terra e todo esse processo. Então a gente já imagina aquela árvore que qualquer ventinho sai voando porque não tem raízes sólidas. Então é uma Mishnah muito fácil de nós visualizarmos como este elefante rosa que eu disse, não pense nele. Não é? Quando nós vimos a segunda parte, mas com quem se parece a pessoa, aquele cujas ações excedem a sua sabedoria. Não é uma pessoa tão sábia, não é reconhecida, sei lá, quando eu digo isso é famoso, essas coisas assim que a gente gosta muito aqui nesse mundão, não é? Aquela honraria e tudo mais. Nós vemos que não é, mas quando nós observamos as suas ações, as suas boas ações do dia a dia, às vezes nem conhece a própria Torá. Não tem aquilo que nós chamamos de sabedoria nenhuma. Não é o que nós chamamos, não é nós. Mas as suas boas ações excedem. Nós enxergamos aqui o que? Ele vai dizer como uma árvore de poucos ramos e múltiplas raízes. Múltiplas raízes. Sabe aquela árvore que vai levantando as calçadas, vai levantando o paralelepípedo que o ser humano colocou, porque ela tem muitas raízes, não é? Embora ela tenha poucos galhos, eles são abastecidos e genuinamente por essa raiz que é sólida, não é só tradição, não é? Aqui nós temos uma pessoa que não faz muita diferença ser ou não sabe, porque tem as boas ações e nós precisamos ver as atitudes éticas, morais, de generosidade, de fraternidade na vida prática, no dia a dia, não somente nos livros e na falação, não é mesmo? Não na hipocrisia. Então é uma Mishnah realmente muito importante. Eu vou começar a ler os comentários do Sr. Irving Bunim. Na Mishnah 12, ó, ele vai remeter a 12, que eu no começo aqui não disse qual era, realmente porque esqueci, é a Mishnah 12 que nós vimos isso. Então, na Mishnah 12 deste capítulo 3, o Rabi Hanina ben Dossa já expressou o mesmo pensamento básico, ainda que de forma mais concisa. A presente Mishnah inculca este pensamento com uma analogia vívida que acrescenta uma ideia nova. Compara o ser humano a uma árvore. Sua sabedoria corresponde aos ramos da folhagem e suas ações às raízes. Olha que legal quando a gente fala da árvore genealógica, né? Pega todos os nossos ancestrais e tudo mais. Quando a gente fala da árvore da vida, né? Árvore da Sefirot. Veja como quando a gente comemora, né, aquele dia da árvore mesmo, quando nós comemoramos, quando nós assistimos uma árvore crescendo, por exemplo, uma planta mesmo, não é? Essa analogia é uma analogia muito rica. Nós sabemos que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o aniversário das árvores, não é o dia, mas é o aniversário das árvores. Eu tenho o vídeo aqui onde nós explicamos aquele processo de esperar os 3 anos para poder tirar o fruto da árvore e tudo mais, né? Esses preceitos rabínicos judaicos, na verdade. E nós entendemos que a árvore, quando nós fazemos a analogia com a mãe, não é? Com o ser humano, com a fêmea, ela precisa estar madura, não é? Madura para começar a dar os frutos. Então ali nós somos ainda um bebê, uma criança. Essa analogia é muito rica, não é? Nesse momento que a árvore começa a crescer, nós começamos a criar raízes. Raízes, elas são mais fraquinhas, ali nós estamos no desenvolvimento. Aí nós vamos ter a nossa idade adulta, então aquele entendimento dos 3 anos para poder daí tirar frutos. Nós vamos entender a adolescência e a idade adulta, né, do jovem ali, no momento que ela pode começar a dar frutos. E nós vamos entender isso como procriar, isso como evoluir, isso como prosperar, isso como várias coisas, é sempre a árvore. Depois que todo o processo acontece,
não é? Ela cresce, ela dá frutos, ela ramifica, não é? De sabedoria, ela ramifica, ela se enraiza de boas ações, porque são as boas ações que nos fazem ter raízes num lugar, num ambiente, entre pessoas e no mundo, em meio à humanidade toda. E todos aqueles galhos que são a nossa sabedoria. Certo momento, nós começamos a voltar para aquele estado, vamos chamar de primeiro, não é? Para não dizer primitivo nem primário, primeiro do que nós éramos, não é? A semente, aquela fruta que cai do pé, aquela semente que acaba germinando e tendo ali nova árvore. Então nós envelhecemos e nós morremos. As raízes fortalecidas, as boas ações ficam, não é? Elas ficam, isso sim, é não só uma analogia, como uma metáfora, porque elas não ficam num lugar visível depois que nós morremos, mas elas ficam como um legado de quem você foi, o que você fez, não é? Não só para as pessoas aqui que estão no mundo, mas para os mundos espirituais, as nossas raízes, que são as nossas boas ações, ficam. Assim como ficam as nossas ruins também, não se enganem. Então elas ficam ali e a nossa sabedoria vai se modificando, vai se melhorando. E nós morremos assim como uma árvore, mas deixamos o nosso legado, a nossa semente. Então é realmente maravilhosa. Se eu me lembrar, eu espero que eu me lembre, eu vou deixar no final aqui, na tela final, esse vídeo que já é mais antigo, do aniversário das árvores, vale muito a pena. A ciência ensina que a nutrição da árvore provém principalmente das suas raízes. Esse sistema de tubulações subterrâneas leva a água e os minerais necessários à árvore. Então a gente vai entender como. Veja que as raízes têm até o desenho parece mesmo, não é? Tubulações. Então de onde vem a nutrição? Vem das raízes. Por que às vezes então ela está morrendo, ela não está muito boa? Porque a terra não tem nutrientes, não tem água suficiente para aquela raiz, porque esta raiz são as boas ações, mas as boas ações acontecem em que tipo de lugar? Sabe quando você está em meio, ou numa cidade, ou num país, ou num grupo, ou numa família, não importa onde você coloque isso, mas que você sente que não é nutrida a sua raiz ali? Não é nutrida, então você não consegue passar, você não consegue enraizar as suas boas ações naquele lugar, sabe? Quando nos alertam assim, os rabinos nos alertam se esse lugar não está bom para você, saia, ou se o seu vizinho é iníquo, aquelas coisas que nós já aprendemos aqui no Pirkei Avot, na Ética do Sinai. Então você não está conseguindo receber esses nutrientes, essa água na raiz. As suas boas ações parece que não fazem efeito ali. Então você não consegue passar como uma tubulação, como uma ferramenta, essas boas ações para o resto da árvore, não é? Para o resto da planta, para chegar a ser uma sabedoria e as duas se equivalerem, se harmonizarem, porque o ideal seria que todos fôssemos sábios e tivéssemos boas ações, né? Nenhuma coisa nem outra. Mas enfim, é isso que quero dizer. Eu acho maravilhosa essa analogia, foi uma das que eu mais gostei, todo o Pirkei Avot. E no caso do ser humano, quem lhe traz o alimento espiritual? É uma pergunta. Quem provê o seu espírito vital dos elementos necessários para uma vida e crescimento contínuos? Vida e crescimento contínuo, porque você pode estar um vivo ou morto. Não é? Aquela pessoa que está viva, mas não tem um crescimento contínuo. Aquela árvore que a raiz não morre, está ali, mas não tem galho nenhum. Simplesmente não consegue florescer, não evolui, não cresce. Daí depois disso não dá frutos, né? Se ela for uma de frutos. Para o judaísmo, a resposta são as ações. Nós já estamos entendendo aqui o que é mais importante, né? Ser o bambambam do sabe tudo ou fazer. Não é? O que é mais importante? Fazer ou achar que está fazendo, ou pensar e estudar unicamente. O estudo acadêmico, a contemplação teórica ou o exercício da razão não conseguem por si só afetar de forma significativa e importantíssima parte atuante do caráter. Você pode ser um acadêmico, um estudante, e isso não é só na parte religiosa.
simplesmente um bom estudante daquela matéria e tudo mais, mas principalmente da parte religiosa, e nas suas boas ações, você não tê-las, simplesmente sabe na teoria, sabe passar, é um bom professor, não é? É como aquele, agora eu não me lembro se foi aqui na Ética do Sinai ou se foi no nosso trabalho de uma lição a cada dia, que nós falamos repetidas vezes sobre aquele professor de matemática, que dá aula de matemática, você estuda matemática, encontra ele, sei lá, numas férias, e ele está, como é que a gente diz, empinando todas, bebendo, saindo bêbado. Tanto faz, você quer aprender a matemática dele, não importa o que ele faz na sua vida particular, mas quando ele é um rabino, quando ele é alguém que te ensina, que te passa ensinamentos espirituais, né, para o nosso crescimento, você não vai ver ele nas férias empinando, como eu disse, não é? Bebendo todas, ficando bêbado. Se você ver isso, como aconteceu de fato, e nós relatamos o fato aqui num vídeo, essa é aquela pessoa que acha que a gente tira férias da Torá. Isso não existe. Não é? Aquele professor que chega, aquele rabino que chega e diz, não, agora eu estou de férias, lá eu ensino boas ações, mas aqui não é ética, moral e tudo mais, mas aqui eu estou de férias. Isso não existe. Essa hipocrisia não nos serve, não é? E é exatamente o que ele está querendo dizer aqui. Você ter só esse conteúdo não vai atuar de forma significativa no seu caráter, mas as duas coisas sim. Não é? Pensamento, fala e ação. O que você fala e diz é o que eu penso, deve condizer com aquilo que você faz, não é? Ai, tão atual, não é? Tão atual, quanta gente fala, mas não faz aquilo que fala, não é? Ou faz completamente deturpado, errado, invertido, não é? Somente os atos da Torá, que combinam intenção consciente com a ação física, olha só, que combinam intenção consciente, kavaná, a intenção consciente, tá? Não é aquela, eu tô com intenção porque me disseram, não, ela é consciente, tá? Ela vai com a ação física, com o ato em si. Podem alimentar e aperfeiçoar o caráter levemente, sem pressa, mas sem parar. Aqui, quando a gente fala sem pressa, mas sem parar, é aquela pessoa que quer o imediato, né? O imediatismo. Eu quero aprender tudo agora, eu sei tudo agora, eu quero a redenção, eu quero sair desse mundo, eu quero me elevar, não é? Tudo rápido, ascenda súbita, não é que os ocultistas chamam, ascenda súbita. Isso não é o ideal, isso não é mais importante do que sempre, mesmo que seja devagar, todos os dias uma boa ação, não é? Todos os dias um aprendizado novo, devagar e sempre. Isso é comum, conhecido e pouco praticado. Todo mundo quer o fast food, né? Quanto mais rápido, melhor. Consequentemente, a pessoa cuja sabedoria excede os seus atos, então agora nós vamos prestar bem atenção, a sabedoria excede os seus atos, que vê nela, que vê nela um fim em si mesmo, né? Vê na sabedoria um fim em si mesmo, e que não necessita traduzi-la em atos reais por meio da Torá, fica pesada demais. A sua lealdade ao judaísmo tem uma base insuficiente, pois é um edifício que pode ser derrubado facilmente. E se os variados ventos começarem a soprar, ventos de paixão, luxúria, cobiça, arrogância, inveja e busca intensa da honra, suas escassas raízes de sabedoria abstrata, olha só, escassas raízes de sabedoria abstrata e intelectual não poderão mantê-la de pé. Então será arrastada para onde o vento soprar, a caminho de sua própria perdição. Analogamente, se for acometida por uma ventania de perseguições e penúrias, infortúnio e circunstâncias penosas, será desenraizada e abatida facilmente. Vocês estão vendo aqui, não sei se está desse lado, não sei onde que vou colocar. Essa imagem é de uma planta lá da minha casa. Infelizmente vocês estão vendo ela murcha,
não dá para entender muito o que aconteceu ali. Porque quando eu vi esse processo que estava acontecendo com ela, eu não tinha ainda chegado aqui nas Mishnayot. Enfim, eu não me toquei de tirar uma foto antes. Essa plantinha, ela era bem bonitinha, bem pequenininha, uma plantinha. Foi crescendo a sua raiz, não é o seu caule, não a sua raiz, o seu caule. A raiz está lá embaixo, eu não a conheço. O caule foi subindo, crescendo, bem verdinho, não é? E de repente, na metade, ele ficou completamente seco, da metade para baixo. Mas a parte de cima continuou crescendo e muito verdinho. Pasmem, isso aí que vocês viram aí, todo caído e murcho, era bem lindo e estava lá em cima, no topo. Ela ficou mais ou menos, ó, desse tamanho assim, mais ou menos, tá? Uns 30 centímetros, uma régua de 30 centímetros mais ou menos. Lá em cima, ela ramificou esse galho que está ali murcho e várias folhinhas, várias folhinhas. Essa parte do caule que está embaixo, o que eu fiz? Eu coloquei um palitinho, né? Amarrei para que ela continuasse, ficasse firme, porque ela estava crescendo muito. Os seus galhos estavam ficando muito mais pesados do que o próprio caule. Então eu ajudei ali. Esse fiozinho seco dela continuava tendo raízes aparentemente sólidas, não é? Que estava conseguindo puxar da terra a sua água, os seus nutrientes, não é? Sabe que o caule, ele tem, a gente olha ele por fora, ele tá ali verdinho ou está sequinho, mas ele tem várias camadinhas dentro, a mais profunda bem no meio, como uma tubulação. É como quando os canos da nossa casa estão quase entupidos, mas não totalmente. A água passa, mas os canos estão sujos, ou estão velhos, enferrujados, quebradiços, mas no meio a água consegue passar. Ela vem menos, mas ela passa. E era o que estava acontecendo. Acontece que isso ficou tão evidente, que ela começou a baixar, a cair, a ficar pesada. Não é? A ficar pesada. Eu cortei esta raiz, como vocês veem aí, cortei este caule, enterrei na terra, mas eu coloquei o caule sem as raízes. As raízes já tinham morrido, que era este pedaço que tinha ficado. E ela não teve força suficiente para reviver. Talvez, quem sabe, se essa plantinha voltar a viver, eu vou trazer uma fotinho dela, aqui eu trazer ela mesma, mas eu não acredito que vai acontecer isso. Então, eu vou ler este parágrafo novamente e você imagina esta planta analogamente com a nossa vida nesse sentido. E é claro que aqui eu não estou dizendo que a planta é mais inteligente ou menos inteligente, tem sabedoria ou não tem boas ações. É simplesmente uma analogia que nós podemos encontrar na nossa vida. Essa outra imagem aqui, é uma imagem que eu peguei da internet. É uma árvore meio morta, meio viva. Ela conseguiu manter esses galhos todos aí, esse monte de sabedoria verdinhos, enquanto parte dela estava morto. Aqui também dá para fazer um vídeo inteiro só dessa parte. Eu vou ler esse parágrafo de novo. Imaginem a planta. Imagine nós, a nossa vida. Como é que a gente faz para ter os galhos verdinhos e a raiz forte? A raiz e o caule, que é o tronco que vai fazer com que esses galhos venham a viver. Esse caule precisa ser forte, mas ele só vai ser forte se tiver sido bem nutrido. E para ele ser bem nutrido, nós temos que ter raízes sólidas. Entende que uma coisa, ela depende de outra. O peso que a planta teve foi o peso da ventania, foi o peso da luxúria, o peso da cobiça, da arrogância, como ele diz aqui. Não da plantinha, pobrezinha. Consequentemente, a pessoa cuja sabedoria excede os seus atos, se vê nela um fim em si mesmo, em que necessita traduzi-la em atos reais por meio da Torá, fica pesada demais. A sua lealdade ao judaísmo tem uma base insuficiente, tá? Essa base é o caule com a raiz.
pois é um edifício que pode ser derrubado facilmente, e se os variados ventos começarem a soprar, ventos de paixão, de luxúria, cobiça, arrogância, inveja e busca intensa da honra, suas escassas raízes de sabedoria abstrata e intelectual não poderão mantê-la de pé. Infelizmente eu realmente não tenho como explicar para vocês, porque essa parte de cima da plantinha era linda. E eu vou dizer para vocês que isso faz uma semana. Ela simplesmente se acabou na luxúria, na cobiça, coitadinha da plantinha. Era muito linda e o caule estava completamente seco. Quem olhava dizia: está morto, mas ainda não estava. É quando a gente ainda tem um fio de esperança de voltar atrás, de enraizar novamente, não ser arrancada com o vento, não é? Lá vou eu. Eu não vou ler o resto disso aqui porque vocês já entenderam. Em seu comentário sobre a VOT, Naftali Wesley faz uma observação notável. Tomara que eu tenha lido o nome dele certo. Preste atenção ao efeito do vento sobre alguns dos nossos elementos físicos. Um fogo queimará calmamente no lugar, a menos que um vento apareça. Então, ele avivará as chamas e espalhará o fogo para mais além. O oceano permanece calmo e sossegado até que o vento chegue e provoque a formação de uma furiosa tormenta. O pó também fica quieto no seu lugar, até que uma ventania ponha suas partículas em disparada e forme redemoinhos em um louco frenesi. O mesmo se dá com a personalidade humana. Olha a analogia. Muitos de nós temos características incipientes e potenciais, tá? Todo mundo tem. A gente precisa entender isso muito bem. Nós não viemos ocos, vazios. Mesmo as coisas que nós não manifestamos nesse mundo, nesta vida, não significam que nós não tínhamos. Todos nós viemos com potencial. E são potenciais bons e são potenciais não tão bons. Para que a gente trabalhe o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento, para a gente escolher que tipo de árvore quer ser, não é? Então, o mesmo se dá com a personalidade humana. Quando ele fala em incipientes e potenciais de ira, inveja, deslealdade, etc. Em condições normais, essas características se manterão sossegadas. Sabe quando a gente diz assim que o Yetzer Hara é neutro a princípio? Pelo menos ele deve ser neutro, dá ali uma instigada no teu instinto de sobrevivência, de procriação, de algumas coisas ali para manter o fogo, para manter vivo você, que precisa conhecer o mal para escolher pelo bem, não é? Mas o nosso trabalho aqui nesse mundo não é aniquilar o Yetzer Hara, é simplesmente, e também não é se aliar a ele, mas ele é um amigo. Nós vamos olhar e nós vamos deixar ele no lugar dele, não é? Como aquele fogo que não tem a ventania. Então, quando ele diz ali, em condições normais, essas características se manterão sossegadas. Ele é neutro, é você que põe a pilha ali, não é? É como aquilo que nós queremos regar, uma erva daninha ou uma florzinha, não é? Os sentimentos bons ou os sentimentos maus. A princípio, há uma neutralidade, mas nós vamos ter que regar alguma delas, não é? Então elas estão ali sossegadas, latentes, mas inativas, inofensivas. Mas basta que ventos, e está com as pinhas aqui de violência pouco comum, comecem a soprar, o tempo a mudar e novas condições começam a ocorrer. Esses impulsos inofensivos, novamente com aspas, não é? Se transformam em algo totalmente distinto. Períodos assim são um teste para as nossas raízes. Se a raiz for forte, se a sua Torá for verdadeira, os ventos vão vir, não é? O Yetzer Hara vai se manifestar, mas as raízes são fortes e ele vai voltar a adormecer, a ficar parado. Os galhos não vão ser mais pesados do que o próprio caule e do que a raiz, porque você tem bases sólidas. Nada mais atual do que isso, para que a gente fique centrado nos dias de hoje, porque tudo está invertido, Eu prefiro militar, eu prefiro falar isso ou aquilo que eu penso, a ler sobre o assunto, a conhecer sobre o assunto. Quando nós falamos do fast food, e às vezes eu critico, não é? Por exemplo, a inteligência artificial, não é a inteligência artificial, porque ela veio para nos ajudar.
agregar. Não existe nada nesse mundo que não tenha permissão, ou mesmo a criação através de nós como ferramentas dentro do próprio Deus. Mas quando você procura por ela para ter uma resposta rápida de todas as coisas, quando você não trabalha o seu cérebro, é parecido de quando nós falávamos muito da preocupação com a pornografia, com os vícios em droga, em todo esse tipo de coisa que te chama para o prazer imediato, que não alicerça você, que te derruba. Esta é uma ventania intelectual, uma ventania emocional, uma ventania social que derruba, arranca suas raízes se elas não forem sólidas. Não é? Você se perde ali, você se perde na droga, você se perde na pornografia, você se perde em coisas rápidas, em prazeres rápidos. E é tudo isso misturado que essa Mishnah vem nos dizer para os nossos dias de hoje, muito alerta, olhos bem abertos, vigiando o tempo todo como está a sua raiz. A terra tem que ser boa, então ela precisa ser alicerçada em ensinamentos divinos, em ensinamentos bons. Né, em bons ensinamentos, e aí a raiz é forte, e aí ela segura toda a ventania, tudo que pode vir acontecer. Que coisa mais maravilhosa, essas analogias são maravilhosas. Mais adiante, é interessante observar que para a nossa Mishnah não basta que os atos e a sabedoria sejam iguais na vida e no caráter da pessoa. Olha, mais adiante, veja como que nós vamos aprofundando. Esta Mishnah insiste em que os nossos atos excedam a nossa sabedoria. Então, quando eu falei lá no começo que tem que harmonizar, a Mishnah aqui, ela fala além de harmonizar. Nós vamos além, ela precisa exceder, porque quando uma excede a outra, vimos o que acontece, e vice-versa, não é? Mas aqui ela vai dizer que os atos e a sabedoria sejam iguais, mas sim que os nossos atos excedam a nossa sabedoria. Só então, diz o Rabi Elazar ben Azariah, da Mishnah, teremos raízes e caráter estável. O que ele quer dizer com isso? A raiz, as boas ações, os seus atos, que são essas raízes, que dão para essa raiz a estabilidade, que dão para essa raiz a força de como uma tubulação levar um nutriente para o resto. É as nossas boas ações que enraizam, não a nossa sabedoria, que quando excede as boas ações, já era. Não é? De nada vale tirar férias da Torá, agora eu faço o que eu quero, porque agora eu não estou estudando. Bom, quando o nosso povo se inteirou diante do Sinai, deixa eu ver se eu não pulei, eu pulei. Realmente, nisso tem consistido a grandeza da comunidade judaica através de todas as gerações. Aqui, como eu faço no trabalho do Hafetz Haim, eu tiro a palavra judeu para englobar toda a humanidade, eu não vou fazer, porque aqui ele está falando exatamente do povo judeu. E neste momento, os acontecimentos que aconteceram e que acontecem ao povo judeu é um exemplo para nós. Então nós vamos utilizar exatamente como está no livro, sem tirar nem pôr. Nós estamos falando do povo judeu, tá? Então ele vai lá e diz: realmente nisso tem consistido a grandeza da comunidade judaica através de todas as gerações. Quando o nosso povo se inteirou diante do Sinai, de que a Torá, a palavra do Todo-Poderoso, lhe seria revelada, respondeu: faremos e ouviremos. Lembram disso, né? Faremos e ouviremos, nós vamos obedecer, nós vamos agir, nós vamos ter boas ações. Depois é que nós vamos ouvir. Primeiro nós vamos fazer, não é nada fácil, não é? A palavra hebraica para ouvir, né? Pensa lá no Shema Israel, por exemplo, também significa compreensão e entendimento. Tá? Não é simplesmente ouvir, não é simplesmente dizer Shema Israel, é compreender. Isso, escuta, ouve, presta atenção. É bem mais do que simplesmente ouvir ou escutar. Então aqui é ter a compreensão, é ter o entendimento. Ao pé do Sinai, os hebreus, sem dúvida, não entenderam totalmente a Torá. Nem podiam sequer prever todas as implicações envolvidas na aceitação da lei. Sabe aquela história que dizem que Deus ofereceu a Torá para vários povos, mas ninguém quis?
e quando ofereceu para Moshe Rabbeinu, ele disse, é de graça me dê duas, e por isso nós temos a Torá escrita e a Torá oral. Essa é uma piadinha engraçada, mas ela serve para nós entendermos. Eles não sabiam as implicações de ter aceitado, até hoje são criticados porque é o povo escolhido, porque pensam que são melhor que os outros, e não sei o que. Essas críticas, elas vêm de quem não entendeu o que significa ser escolhido para ser aquele que leva a luz ao mundo com relação a uma escritura sagrada, levando essa escritura sagrada. Então, quando nós escutamos ali, eles não sabiam, eles não tinham entendido, eles não tinham a sabedoria ainda, eles não tinham sequer o conhecimento da Torá, eles tinham as boas ações. Tá? Aqui vamos esquecer que depois teve o bezerro e tudo mais, mas nesse momento da aceitação foi uma ação, foi uma atitude de aceitar, não é? De simplesmente faremos e ouviremos. As boas ações excederam a sabedoria, é isso que quer dizer. Mesmo assim, comprometeram-se a fazer o que a Torá exigia, mesmo antes de compreendê-la totalmente. Esta deve ser a pedra de toque de cada judeu em todas as gerações. As nossas boas ações, e agora não é só o judeu, né? As nossas boas ações de todo mundo, em todos os âmbitos, devem sempre preceder o nosso entendimento. Eu não preciso entender por que é que eu estou salvando você de um afogamento. Eu preciso salvá-lo. Eu não preciso entender por que é que você está numa situação financeira tão horrorosa, tão triste. Eu não preciso entender isso se eu tiver a intenção e puder ajudar você, financeiramente mesmo. Eu não preciso entender, eu não preciso que você se exponha, eu não preciso que você me explique. Eu faço a boa ação primeiro e depois eu vou tentar entender. Se eu achar que devo ou se você achar que deve me dizer. Entendem como que a boa ação é bem diferente e ela é, nesse sentido aqui da Mishnah, ela é bem maior em estatura espiritual do que a própria sabedoria? Quanto mais envelhecemos e estudamos, mais apreciamos o nosso judaísmo. Mas, em cada etapa, à medida que o nosso entendimento cresce, devemos continuar nos adiantando e nos comprometendo com atos mais amplos e observâncias mais profundas. Devemos fazer antes mesmo de compreender, confiantes que a nossa razão acabará recuperando seu atraso em relação aos atos. Olha que legal, ó. Confiantes que a nossa razão acabará recuperando seu atraso em relação aos atos. Quando ele fala que devemos fazer até mesmo antes mesmo de compreender, confiantes que a nossa razão acabará recuperando seus atos, antes mesmo de compreender, eu me lembrei daquela mania que as pessoas têm de dar opinião só para falar alguma coisa. Sabe quando você está com um problema? Infelizmente a gente acaba pedindo ajuda aí, ajuda aos universitários, né? Como falam, ajuda às cartas, esse tipo de coisa. Aí você pergunta e a pessoa te dá um monte de opiniões. Um monte de opiniões, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. Está nas mãos dela, às vezes, de alcançar ali aquele copo que está longe de você. Ela te dá um monte de opinião, como é que você chega até ali, de repente você vem por aqui, de repente você vai por ali, cuidado que pode quebrar aqui. Ela não pega para você, ela não entrega para você, ela não ajuda você. Ela não tem uma boa ação simplória, simples, corriqueira do dia a dia. Ela não te alcança algo. Ela te dá todas as justificativas as quais você pode de repente chegar lá. Então esse tempo todo gasto, tanto no achismo quanto na opinião, fez com que você achasse que a sua sabedoria, das suas estratégias de como chegar até o copo, eram melhores do que a sua boa ação de entregar para a pessoa. Então é uma Mishnah muito rica, muito rica mesmo. Preste atenção na natureza, preste atenção como nessa planta que infelizmente não pude trazer para vocês verem como é que era quando eu fiquei abismada. E por muitos dias eu comentei, inclusive dentro de casa, que coisa estranha. Ela está seca de uma parte para baixo, ela reviveu na parte de cima, aquela cachopa linda para a lateral que não suportou aquele peso porque ela não estava bem enraizada.
naquele sentido, até porque o vasinho era pequeno, é porque o caule era muito fino, nós não sabemos explicar essas coisas, mas perceba a natureza, olhe para o céu, olhe para as águas, olhe para o verde do dia a dia. Nós temos ensinamentos que não terminam, olhe até mesmo para os animais, e isso nada tem a ver com a idolatria. Fiquem tranquilos, não há um panteísmo ali. Ai, Deus está ali, está lá. Nós sabemos que está em tudo, estamos dentro. Essa história já está morta, esta cobra. Mas aprenda com a natureza, aprenda com as coisas, são ferramentas que nós temos para entender nós mesmos, porque nós somos como uma árvore realmente. Se nós estivermos enraizados, bem enraizados, em lugar idôneo, em terra boa, não é? Quando você planta em terra boa, nasce, não nasce, né? Plantando em terra ruim, não nasce. Então, se nascer em terra ruim, as suas raízes vão ser fracas, não é? Aquela terra árida que qualquer ventinho puxa para cima e sai voando tudo. Você perde tudo, sabedoria, boas ações, tudo ali. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu gostei muito. Eu esqueci de dizer para vocês Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, seja lá o que for, e seja lá onde você estiver, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa vida. E se você lembrou nesse momento que tinha uma plantinha que faz tempo que você não rega, vai lá dar uma regadinha nela, põe um pouquinho de água na sua terra, borrifa uma aguinha nos seus galhos, não é? E alimenta tanto a sua raiz, não é? Com uma terra fértil e boa, não é? De Torá, como os seus galinhos, que são a sua sabedoria, a sua beleza. Eu vou ler hoje o Salmo 17, o Salmo 117, errei, que é bem curtinho, e vou ficar muito feliz se você comentar, compartilhar, curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Todas essas coisas ajudam o canal a ser conhecido, a crescer, se você gosta do meu trabalho. Mas principalmente, comente aqui embaixo, dê uma olhadinha na plantinha, fala a verdade, pensou no elefante rosa quando eu comentei? O cérebro é danado, não é? Lembrou da sua plantinha? Foi lá, deu um pause, foi lá dar uma regadinha? E como estão os seus relacionamentos? E a sua Torá, como é que está? A sua família, como é que está? Ou melhor, onde estão plantadas as suas raízes? Pensou nisso? Comente aí embaixo, eu vou ficar muito feliz. Se fizer pergunta, comentário, eu sempre respondo. Louvai ao Eterno, ó vós, todas as nações. Louvado seja Ele por todos os povos, porque imensa é sua constante bondade para conosco, e para sempre durará sua fidelidade. Louvado seja o Eterno, Hallelujah. Um beijo para vocês, Shalom, e digam amém se vocês concordam com este lindo Salmo 117. Tchau, tchau.